24 horas depois da confirmação da vitória de Lula, o presidente Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre o resultado da eleição. O candidato a vice na chapa de Bolsonaro, o general Braga Neto, e o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, foram os primeiros a chegar ao Palácio da Alvorada por volta das 9 horas da manhã. Depois, Jair Bolsonaro seguiu para o Palácio do Planalto, onde participou de uma série de reuniões. Os ministros articulam um pronunciamento em que o presidente indique aceitar o resultado das urnas. Dos filhos, Flávio Bolsonaro foi o único que se posicionou nas redes sociais. Escreveu: "Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil". Jair Bolsonaro foi o primeiro presidente a não conseguir se manter no cargo desde que o Congresso aprovou a possibilidade de reeleição em 1997. Por volta das 4 horas da tarde desta segunda, Bolsonaro voltou aqui para o Palácio da Alvorada. Em meio ao silêncio, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já sinalizou a montagem de uma equipe de transição. Uma lei de 2002 e um decreto de 2010 estabelecem as regras para esse processo. O candidato eleito para a presidência da República tem o direito de instituir uma equipe de transição para se inteirar dos projetos, contas e pendências do governo anterior. A lei autoriza que sejam criados 50 cargos para que o presidente eleito indique quem vai cuidar dos trabalhos. Os titulares dos órgãos da administração pública federal ficam obrigados a fornecer as informações solicitadas. A nomeação dos indicados é feita pela Casa Civil da Presidência da República, que atualmente é chefiada pelo ministro Ciro Nogueira, do PP. O vice-presidente eleito na chapa de Lula, Geraldo Alckmin, deve coordenar a transição. O atual governo ainda não sinalizou quem será o responsável por repassar as informações. Já outro decreto de 2010 diz que entre os princípios da transição governamental estão a colaboração entre o atual governo e o governo do presidente eleito, a transparência e a continuidade dos serviços prestados. É o que explica este doutor em ciências políticas pela PUC. Você tem toda uma vida que segue após a eleição. Então, a União ela tem contratos, ela tem regras, ela tem elementos que são do cotidiano, são da vida cotidiana. Então as pessoas precisam continuar, as regras orçamentárias precisam continuar funcionando, né? O fluxo de recursos precisa chegar nos estados e nos municípios. O Tribunal de Contas da União publicou nesta segunda uma ordem de serviço criando um comitê para acompanhar o processo de transição de governo. Entre os nomeados para o comitê está o ex-ministro do governo Bolsonaro, Jorge Oliveira.